Portanto, vamos começar a nossa esreca de hoje. Eu queria trazer um tema que é surpresa para os outros companheiros, que é o sobrevivencialismo. O quanto? Sobrevivencialismo. Tá bem. Ok. Porque acho que era um assunto interessante de discutir aqui. Tenho acompanhado há uma série, uma onda de movimento sobrevivencialista na internet em relação à pandemia. Aqueles gajos é que tinham razão e tal, pois, agora que fez-me dar razão, mas não preparaste tantas e corridas aos bans no início, que o pessoal ia aos supermercados à louca, esvaziar prateleiras. Sim. E eu queria falar um bocadinho sobre a ação do sobrevivencialista. Certo. Apanhas surpresa, apanhas Sim, surpresa. é bom. Graças. Apanhaste-me agora. Orienta-me para onde é que queres caminhar. Eu queria começar então perguntando a fazer uma pergunta boa. Diz-me. Achas que a lógica de. Claro que estarmos preparados e sermos capazes de suprimir algumas necessidades a curto prazo, tendo uma pandemia ou qualquer cenário de catástrofe. Estamos aqui na Madeira, toda a gente lembra-se do 20 de fevereiro, que houve uns tempos que a gente nem conseguia fazer chamadas. Até porque nós fizemos agora antes. Exatamente. É sempre bom ter estar preparado. Mas o que é que tu achas que é isso, preparar-se? Para ti, o que é estares preparado? Ou se estares... Mas um bocadinho ambíguo. Se calhar nunca te perguntaram sobre isso, não é? Não, tu já me perguntaste isso e já te respondi, mas percebes que estás a querer que deixes gravado. É bens essenciais, exatamente o que tu disseste, é perceber o que tens na vida, que não é um produto essencial, como um café, como um tabaco, como tanta coisa que tu podes dispensar da tua vida, que não é bens essenciais, comida, água, sítio para dormir, fonte de energia. Sim. Tens que ter isso preparado na tua casa, é isso que tu estás a sugerir. Yeah. Pode não ser possível a toda a gente, todos estes fatores, mas as pessoas que se movimentem nesse sentido. O que é que és que te diga Então, mais? estar preparado para ti é teres uma Não é uma independência. reserva, é teres um sistema. Tipo, lá está, a minha pergunta era mais nesse sentido, não Sim, onde é que tu estás preparado. um híbrido de reserva, mas não podes, como que é a palavra? Do ir buscar... Acumular. Não, mas tinha uma expressão, não é? Alert. Equivalente ao leite. Não, essa cena de ir para o supermercado comprar 20 kg de papel higiênico, por exemplo, é uma estupidez. É uma estupidez. Seja de 20 kg de qualquer que seja o bem essencial. Tens que manter sem alguma reserva, não exagerar, mas também tens que manter relações com outras pessoas para teres uma rede de sustentabilidade. Yeah. Não só tua, mas também dos teus quando há filhos, aquele efeito, nós não temos muito aqui, mas há aquele efeito comunidade. Sim, o pessoal vai bater aos vizinhos sem falta podes disso. escolher a tua comunidade, seja família, seja vizinhos, seja religião, seja o que quiser, mas cria a tua comunidade e tenta ter sustentabilidade dentro dessa pequena comunidade. Yeah. Idealmente seria o país, idealmente seria o mundo, mas começas por baixo. Gosto. Sim, isso é fixe, dentro da comunidade. Podia ser alguém mais responsável até por algumas coisas que eu. Não tens que ser tu a ter toda a riqueza, ou todo o recurso. Mas podes partilhar com uma rede que tu consideras tem partilha valores contigo. Lá está, aquela inveja que é tipo, não, eu estou bem, os outros toda a volta. E isso é uma estupidez para mim. E tu, mas... Não, lá está, eu nunca... nós pensamos sobre isso e falamos sobre isso de forma muito genérica, eu nunca pensei assim de forma mesmo a esmiuçar este assunto, mas acho que faz sentido. Não sei até que ponto nós conseguiríamos todos ter, como quase todos nós temos primeiros socorros em casa, há quem tenha até no carro, aquela malinha de primeiros socorros, podíamos ter sempre aquele mínimo de reserva, mas mais do que isso, essa ideia era engraçada de funcionar, lá está, como comunidade, numa espécie de cadeia, bem encadeada, passa por nós, que conseguias que cada pessoa fosse responsável ao ponto de se comprometer, sem ter aquela inveja em cima de si e nos outros, se comprometerem a ajudar um ao outro. E acabavas por nunca ter nada em falta.
Mas acho que sim, eu acho que tu podias partir do pressuposto de ter em casa sempre alguém stoke, a mais. Claro. Para nestes momentos não tens que ir lá Yeah. à louca. Que foi o caso, que foi uma tontice, que a seguir vieram 2026 dizer que não havia Não necessidade. havia Isso, necessidade, tens não de saber necessidade. escolher o que é que vais ter em Claro, stock, claro, não é ter claro. 20 sacos de batata frita quando Sim, sabes que sim. aquilo não, em princípio, não é o engraçado. base da Mas Sim, tu sabes, exatamente. o Pinguim disse isto agora, e vocês são testemunhas, eu não sabia que ele ia falar disto. Nós já sabíamos que ele ia falar disto. E mesmo antes de começar agora a gravar a Churrique, falei daquela entrevista que estive a ver. Exatamente. E é engraçado, e vou-vos dizer porquê. Porque isto em Israel, É o o gajo vive. Não, isto é super engraçado porque basicamente eles vivem, este gajo em particular, vive numa espécie de. Queres Palavras que eu dele. dizer? Não. Ok. Palavras dele. Vive numa espécie de. Imagina um bairro. Ou um conjunto de bairros, uma grande comunidade, vamos dizer assim. Uma pequena. Uma favela. Uma pequena, se calhar, mas com qualidade. É tipo um condomínio fechado. Condomínio fechado. Era o exato, termo, um exato. condomínio fechado. Eles têm Onde as muito- pessoas no Sousa veio, Noite também. dão-se todas bem, e entre eles ali andam todos a pé. Não precisam de carro e tudo mais. As crianças dão é tudo aberto, tudo. Tem piscinas, tem tudo o que são estabelecimentos de comércio, de cabeleireiros, tudo. Ponto seguro, Tudo. imediato. Clínicas, hospitais, É, é. tudo. Dentro É, é. do condomínio fechado. Sim. E isto funciona de uma forma perfeita. E havia a questão do bunker, que era o que eu estava a falar. Todas as casas são obrigadas a ter um bunker. Todas. E é um quarto que é não é betão, mas é É com aço. ferro, aço. Aço. Yeah. E o gajo até foi lá tentar martelar e aquilo partiu o praeco. Claro. E ele dizia, o que é que estás a fazer? Então, essa é uma parte. Mas espera, mas depois tu fazes o que tu quiseres com o bunker. É um quarto que todas as casas são obrigadas a ter. Aquilo é a 40 km da faixa de Gaza. Todos os quartos são obrigados a ter. Quando está a haver um míssil, um rocket, as defesas de Israel disparam. À partida vão conseguir destruir, mas mesmo assim tem 45 segundos desde que os alarmes soam para os gajos impedem. Mas aquilo é um quarto, tu fazes o que tu quiseres com aquele quarto. Mas olha a diferença do que deve ser do outro lado. Exatamente. Em Israel tens um Exatamente. condomínio fechado de classe média com um bunker Yeah. para toda a gente e toda a gente se entende e com rockets a passar por cima. E do outro lado tens uns israelitas, uns palestinianos todos fodidos, Pois é. com condições sobre Precários, para não dizer. difícil acesso à água e crises Não, humanitárias. mas porquê que eu fui buscar? É exatamente porque realmente é engraçado. Nós estamos a falar disto e veio este assunto à balha do Pinguim, não sabia que ele ia falar, como é um exemplo do que fazer, do que não fazer, mas do que realmente acontece em algumas paragens e nós até nem temos, se calhar, de uma forma geral, esta imagem de Israel e pronto, daquele tipo de povos e de culturas. E se calhar ele diz que lá que ele é super, super, super seguro. Uma pessoa não tem ideia. E anda pessoal lá com metralhadoras. E eu fico assustado e estou numa loja de compras e, por exemplo, um gajo vai dar um mergulho e está com uma metralhadora. E o que é que ele faz? Mete a metralhadora debaixo da espreguiçadeira e vai dar um mergulho. Mas são forças militares. E o pessoal a seguir habitua-se. Só numa zona de guerra. E fugi um bocadinho ao tema, desculpa. Não, mas tocaste num ponto que eu acho que também é importante. Está preparado Porque- para a guerra. Não, é claro que toda a gente deseja Pá, que não os haja meus guerra. sonhos da Madeira aqui já foi bombardeado. Ou seja, E já Exato. contei. Não, mas a gente, Nós devíamos ter. qualquer um de nós daqui da Madeira, se por Então, acaso viessem atacar ou... arco e flecha. Não, a gente estava completamente... Não, a gente estava completamente entregues à cheirada. A gente tem que ser honestos nisso, a gente parece... A gente tem aquela sensação que vês num cantinho E nós do seríamos quarto, atacados mas nós por somos quem? inocentes nesse sentido. Porque Nós seríamos atacados por quem já agora? acho que não tínhamos interesse nenhum. Não, acho que não há ninguém que tenha interesse em atacar a multiculturalismo, Não. nós somos... Estes caras. Exato. Eu acho que nós devíamos ser atacados por todos e defendidos por todos, quase. Hã? Hã? Sim, mas o que é? Lá está. Canárias, Malcovilhões e ao geopoliticamente, máximo, todos juntos. Não, isso é geopoliticamente, qual é o interesse que algum país teria em atacar belicamente uma ilha como a Madeira? Olha, o é ser a aeroporto pérola do Atlântico como Pearl Harbor foi para os Estados Unidos. ia ser como- Alguém que Sim, vê sim. Portugal como um país aliado, portanto já estamos a ver de onde é que poderia surgir. Não, fazer uma segunda base aqui, como serão nos Por exemplo, Açores, por exemplo. usar o aeroporto, só o acesso ao aeroporto já era uma mais-valia para alguém. Yeah. Sim, ok. Eles queriam em parte já, não a Madeira, mas o Porto Santo, Porto fazer Santo, uma, sim. uma espécie Portanto, disso. ainda melhor. E mas tem, Porto quer dizer, Santo o Porto era- Santo O Porto Santo tem um aerodromo de Madeira. Sim. Mas continua, Mas sim, desculpa. voltando... Desculpa os nossos ouvintes. Sim.
Desculpa, acho não, que isto foi um momento de. Sabe? Isto é aculturação, meus amigos. Mas, Podes continuar. focando na lógica dos bunkers e deste paralelismo entre países que se preparam, países que não se preparam, Sim. na Alemanha, o próprio Estado alemão tem reservas, bunkers com reservas de alimentos para suprir toda a população durante um prazo de X E meses. bem, Portugal, eu desconheço se tem ou se não tem. Primeiro mas eles já eu podiam gostava- ter as infraestruturas das duas guerras Os que se Estados Unidos passaram lá. têm. yeah. Eh, Sim, tá bem. Mas há outra coisa, grandes isto países. que o Morto está a dizer, que para já eles tinham as estruturas e algumas foram fechadas, entre aspas. E não te esqueças, na altura, quando o Hitler foi apanhado e quando ele solicitou-se e tudo mais, na altura estava em Berlim e ele Aham. fechou-se e ele esteve barricado na cidade de Berlim. Claro. E teve lá ainda alguns dias e o formato que eles fizeram foi por barreiras e foi o pessoal todo. Eu acho que isso já foi aplicado, ou seja, acho que é uma coisa que está na história deles, é imperativo, está. Achas que é cultural? Acho que ficou Há assim. aquela cultura Sim. de seres um preparador. Pelo menos está preparado para o possível, para o pior que possa Sim, acontecer. sim, é aquele lado frio, mas tático deles que fez com que. E o que é que achas? Tu sabes que eles têm ainda sanções que ainda pagam, como é óbvio, nós todos sabemos. Sim, sim, sim. E vão pagar. E vão pagar, e a imagem vai continuar, apesar de tudo. Estão sempre limitados. de alguma Estão forma. sempre limitados, muitos vão pagar por aqui. Mas eu acho que há coisas que ficaram na cultura deles, e essa é uma delas. São seres que estão sempre com o pé atrás. E isso tem coisas boas, tem coisas más, como é óbvio. Mas eu volto a referir, isto na Alemanha como um exemplo. porque Sim, existem não. outros estados, Como existe, inúmeros sim. estados, Mas, têm essa Pingy, cultura de mas a preparação. Alemanha Mas e preparação para a guerra. Não, preparação para... Quando eu falo preparação, Mas eu acho que a Alemanha. Com alimentos e isso tudo. por exemplo, Eles sabem que há um aumento exponencial no preço do arroz. A Alemanha tem não sei quantas toneladas, ou os Estados Unidos têm não sei quantas toneladas, e pode suprimir bancos alimentares, pode suprimir o próprio mercado com arroz baixo. Sim, mas eu acho obrigar bem. a baixar os preços. Eu creio Ou que seja, a Alemanha tenha feito isso em função de todos os preparos que já teve com a guerra. Percebes? o que quer dizer é que tipo, Acho que foi tipo o epicentro. até Foi o aí próprio que. Estado usa como ferramenta para tempos mais Sim. difíceis. Mas a pergunta é... Mas é inteligente, é atenção. claro. E a pergunta vinha nesse sentido. O que é que acham desse tipo de cultura ou esse tipo de pensamento e ideologia? Como é que ia ser recebido bem na nossa sociedade? Porque não estou a ver o povo português a ser um povo de se preparar. Não é por norma, sim. Não é por norma. E acho que a pandemia mostrou isso. Muita gente Não, tinha isso é tinha que Não concordo. depender da ajuda de outras para levar comida à casa Não, ou não para concordo. ter Eu acho que tu tens aí conforto. os dois lados da questão. E é importante cós, mas acho que os países mais mediterrâneos, nós, Espanha, Itália, Grécia, temos uma tendência para ser, por exemplo, nós somos muito afetivos entre pessoas, o tato e tudo mais, e isto faz-nos muitas vezes ser tolerantes, ser benevolentes, gostar de aproveitar a vida. Eu acho que temos muito este lado. Estes países todos que eu disse, acho que temos muito este lado. E isso também se vê se quer em termos financeiros e económicos, como muitas vezes voltamos a bater sempre no erro. Yeah. Eu acho que esta não preparação, ou não gostar de estar preparado, não acho que devemos dizer assim. Acho que muitas vezes caímos no erro de cometer o mesmo erro. Yeah. Ou seja, pensamos sobre o assunto, mas não tomamos medidas. Nós somos seres pensantes, eu acho que Portugal, Espanha, etc. Portugal deixa sempre o trabalho difícil para os outros, é isso? É mais nesse sentido. Se formos à nossa porque eu- gênese, aquilo que era Portugal e Espanha nos descobrimentos, por exemplo, eu não acho que é sempre concordo importante nisso. fazer essa menção. Nós somos fundamentais para os descobrimentos e para aquilo que se tornou a história no mundo. Com toda a matança que houve e tudo o que houve coisas más, sem dúvida, mas houve coisas importantes. E isso faz-nos ver o quanto nós éramos aventureiros, o quanto nós éramos... É. Eu acho que isso mantém-se. Ou Então seja, achas que a gente somos aventureiros e pouco somos demasiado... landlords? É isso? Eu acho A gente que... está mais facilmente, a gente mais depressa numa situação de dificuldade parte da aventura, ou emigra, ou faz o que for, do que começa a ganhar ferramentas ou a adquirir conceitos de sustentabilidade interna. É isso.
Mas Estás a também querer assim, dizer? não é? Nós temos imensos imigrantes. E Pois, é uma escolha é isso. válida, vê? Sim, eu não Mas- vou aqui dizer. Mas foi agora, naquele mas- período Passos. Não Não sou sei, é eu. uma pergunta, não No sei. período passo e nos 5 séculos antes. Assim, séculos anos, era isso que eu ia dizer. Sim, nós sempre tivemos assim, mas lá está, eu Até- acho que é muito a olhar para aquela coisa do American Dream, que é olhar para os Estados Unidos, como olhamos, e vocês sabem, muitos de nós, famílias, para a Venezuela, para a África do Sul, para países onde claramente iam procurar um estilo de vida melhor do que nós tínhamos, do que supostamente teriam aqui em Portugal, ou teriam facilidade em ter outros empregos, ou conseguir investir, ter as suas próprias empresas, coisas que não era possível aqui na Madeira e noutros sítios em Portugal. Isso é legítimo. Mas isso não sei se faz. Pá, se podemos entrar por aí. Se ok, a então- estabilidade de um país, não então- sei. Exato. Então eu meto a Tu pergunta tá- de tu outra tá- forma. porque tu estás a sair do país, estás a deixar de contribuir para o PIB desse país, estás a. Sim, opá, Então eu faço a pergunta de outra forma. Tu ao sair Eh, estás a desinvestir no país. então- podes voltar até a que seguir, ponto- mas é sempre. E investir, exato. Sim, estou retornar. Até que ponto, Temos que ser atrativos para isso também. claro, e garantir uma de infraestruturas básicas e de ferramentas Bem, não faz sentido. económicas, Não faz claro. sentido nós falarmos em sociedade e falarmos como Claro. se fosse mau um português sair e ir para fora. Claro, não, E não depois é quase isso, fechar claro. os braços a que venha pessoal Venha- de fora para Portugal. O que Exatamente. nós queremos é mesmo Isso é só esta hipocrisia. partilha. Isso é só hipocrisia. Não, Exato. mas então eu ponho a pergunta de outra forma. Até que ponto é que fazia falta aos portugueses um bocadinho dessa cultura de preparação? Faria, não faria? Faz, eu acho que faz. Eu acho que a fase de. Isto é como tudo na vida quando tu queres tomar uma decisão. Uma decisão que seja importante. O refletir, tu estás a ponderar sobre um assunto é fundamental para não ires logo à partida. Tu até podes tomar a decisão certa, atenção. Mas normalmente tu precisas de refletir sobre o assunto, tu precisas de comparar variáveis, precisas de comparar diferentes tipos de teorias, de abordagens, tu Juntar as precisas. ideias. Experiências, Exato, falas com outras pessoas. E às vezes não é a primeira, tu precisas tomar uma atitude, falhar, ir à segunda, ir à terceira. Pá, como é óbvio, eu acho que a preparação é fundamental. Tu não vais, e é o que se vê agora, por exemplo, com a pandemia, nós temos uma sorte do caraças à primeira, porque fechamos se calhar uma semana mais cheia do que era previsto e, isso não, já vimos com uma segunda ou terceira vaga, ou o que é que seja, foi o que foi, e o Natal como é que foi o que foi, e isto só me diz uma coisa, novamente, não nos preparámos devidamente. Eu acho que nós portugueses somos muito bons nisso, é não nos preparar bem. Mas quer dizer, também não gosto de generalizar, mas concordo com o que estavas a dizer. Acho que, ou que estavas a perguntar, acho que sim, acho que nós... Faz falta ao povo português ser um povo mais Como nós já preparado. falámos N vezes, e falámos ainda há dias no café, a não gravar, mas novamente, educação. Yeah. Isto pode vir na escola, isto pode vir naquilo que é passado pelos pais. Tem a ver, por exemplo, com a poupança. E perceber- Eu acho que uma exato, pessoa deve ser exatamente. poupada, eu acho que uma pessoa deve ter no seu espírito. Não é não aproveitar. Há aqui um equilíbrio que deves fazer entre aproveitar, entre aspas, esbanjar, não é esbanjar, é saber viver, saber realizar-te Ser pessoalmente. epicurista um bocadinho. Exato, dares mimos a ti mesmos e aos teus, isso é fundamental, mas isso não invalida, bem pelo contrário, tu deves saber ser regrado na vida, sabes preparar. Tu não sabes o que é que vem com a pandemia em 2021. Nós não sabemos. Claro. Logo, é um bom ponto de partida tu saberes acumular financeiramente qualquer coisa. Para ti e para os teus. Então tu que tens um filho ainda mais, não é? A gente não tem Mas aqui em relação à noção. pandemia, isso, Portugal é só mais um dos É só mais N- um, claro. dos N que estão a passar por Claro, mesmo, bem claro, pior. claro, sem dúvida. Sem Ok, dúvida. mas e temos sorte, estamos num bloco Sim, diário. mas atenção, é que isto, a pandemia é um bom paralelismo porque nós nunca vemos este clima de guerra, salvo seja, de vamos fechar, vamos meter estado de emergência ou de calamidade ou o que é que seja preciso e começar a cortar o pessoal ficar em casa, cortar nisto, cortar naquilo. Pá, foi um estado que nós nunca nos vimos. Sim, Eu nunca imaginei acontecer. É o mais próximo de uma guerra por Exato. não sei quantas gerações. Pois é, Sim, pois é, senhor, pois é. sim, senhor, sem Pois é. dúvida. Portanto, a esse nível, homem, quando fechou, e fui o primeiro a ir buscar um conjunto de cervejas artesanais para ter em casa. Estás a ver? Um bem essencial. Não, este é gajo. que Exato, por prioridade. Eu fui buscar um bem essencial. Depois o pessoal que tudo forneia de que vamos buscar. Não é estou a gozar, mas isto não é um Vamos bem buscar. essencial. Calma, mas é em função da Para ele pode hierarquia que é ser. para a pessoa.
Exatamente, o significado de todos. O pessoal foi buscar tapetes para fazer ginásio, coisas para fazer, não sei o que, não sei o Claro, que. sim. Lá está, tem a ver com as prioridades de cada um. O pessoal foi buscar livros, Mas isso é consumir. mais legítimo do que uma cerveja. É legítimo, tem a ver com as prioridades de cada um, lá está, Lá respeito. está, exato, cada. Vais dizer que a cerveja te ajuda na A saúde. minha saúde mental ajuda-me. Isso é. Então não ajuda, claro que A ajuda. minha saúde mental. Mas a questão é até que ponto é que vocês conseguem. Homem, é como o café, tu não sentiste necessidade de sair para beber um cafezinho? Não, eu tinha café em casa. A fome não é igual. Isso Porque é, quando isso um é. gajo fala por café, fala isto, fala uma churrica, fala do convívio, fala da de ver outras interação, pessoas. da discussão, por Concordo atualidade em plenamente. dia, sim senhor. Pronto. Mas vocês já conseguem consigo. imaginar uma casa portuguesa, ou Com madeirense, mas falamos que tenha tipo arroz guardado em casa? Ou Mas arroz, feijão, uma coisa básica Aquelas para que dê para aguentar, arriscar, sim. sim. Tu claro. achas que o pessoal faz isso? A minha pergunta é isso. claro. Vocês, algum de vocês faz isso? Algumas coisas sim. Sim, não, a níveis de. Para aguentar 2 semanas, um isolamento profilático em casa. Por Acho que exemplo, isso é desejável para toda a casa. Eu acho que pelo não é? menos Acho ter que uma coisa a mais. ter só comida para a semana, em princípio, estás a andar um pouco na corda bamba. Pelo menos não é? aqueles enlatados, Yeah. aquelas coisas para desenrasque sim, eu acho que sim. Acho que quase ter isso é. o boss que eu. E nem sei o que é que tu consideras aceitável, mas penso que a maioria das pessoas sabe isso. Yeah. E sabe que tem que ter um Uma backup, nem que dispensa seja para um decente, mês, sim, uma sim. coisa assim. Sabes lá o dia da manhã. Yeah. Uns- Até porque podes ficar uns desempregado de um rolos dia para o outro. e não anda A na pandemia é um exemplo. Eu diria que uns rolos de papel higiênico, uns enlatados lá tipo está, os básicos, atum, cara. feijão, coisas assim, arroz. O mais difícil é a energia e a água. Yeah. Claro. Eu acho, por exemplo, a água o pessoal falha mais. Eu acho que o pessoal falha O mais. pessoal esquece, Sim. mas... Eu vou dar um exemplo. Quando, há alguns anos atrás, não foi há menos, quando começou a subir imenso o preço, e nós sabemos que ia subir ainda mais da gasolina, dos combustíveis. Yeah, Eu pessoal. lembro de ter esta conversa com a minha mãe, que a seguir era para eles ter em casa, mas pá, compraram uns quantos bidões e ter na garagem. Yeah. Percebes? Lá está, é a tal preparação, é pensar sobre o assunto e tudo. A seguir até pode ser uma má tesão. Isso é o que nós chamamos que é o output. Depois é a tesão, é o contexto prático da tua tesão. Mas a parte que tu pensas sobre o assunto, tu podes pôr muitas coisas no teu pensamento. Mas é importante pensares. É isso, eu não posso falar pelos outros, mas gás e água penso que será mais difícil. Mas não duvido que também as pessoas sejam bem Tem preparadas 3 nesse ou 4 sentido. garrafas. Yeah. Sim. Não sei, não sei. Então, Até podemos importante fazer um pensar exercício. nisso. Posso-vos lançar um desafio, um exercício. Nós gajos. Vende. Já sei o que é que vender, mas diz. Diz. Não podes complementar com o meu. Então, se é um exercício, tu vais querer que nós façamos em casa. Não. Dominar. Não, é que a gente imagina que o potencial cenário em que há uma ruptura na linha de abastecimento marítimo da Madeira durante 3 meses. Este gajo quer cenários apocalípticos. Não, eu quero imaginar uma coisa. Não fazes ideia do que é que pode acontecer. Se um gajo se enfiar a pandemia, caralho. Não vê o marítimo, ok. Só pode vir por avião, olha isso. Sim, na melhor das hipóteses, Ok. foi por avião. Temos ali um Que é sonho, bem claro. mais caro. Claro, E a claro. nível de quantidades que traz. Acaba o teu raciocínio. Íamos recorrer a ti e aos outros. A mim, foda-se. Acho que não é um recorremento. Primeiro, se uma grande não tem carne suficiente. Mim não, produtores e coisas da ilha, como é óbvio. Ah. Eu acho que tem sido uma tendência, acho que tem aumentado o fluxo de compra regional e acho que a tendência vai ser essa. E acho que iria aumentar ainda mais. E esperava que o governo regional ainda otimizasse mais os apoios. Achas que a Madeira tem aos 3 produtores. meses de gás? De garrafas de gás? Não, acho que não. Então, durante esses 3 meses, o que é que aconteceria quando acabasse o gás? Carvão. Fogueiras, O que é que aconteceria? pedra com pedra, Eu não sei lume. se temos que... Eu não sei se é as reservas e juntamente as nossas reservas de diesel. E não sei se Mas não faço a mínima. produção O máximo que eu sei renovável- é o do oxigênio que eles falaram há dias no hospital. Oxigênio. Ok. Por causa disto do Covid, Sim, eles um agora pacote. têm sempre uma suplente a mais. Daquelas bombas. Tem uma garrafa Estás a enorme, ver, mas Pim? Oxigênio já tem foi sempre uma a mais. Não, porque é para estes casos extremos. Mas mesmo assim, eles dizem que estão super à vontade. Que aquilo dá bastante. Mas qual, onde é que tu Mas não faço a queres mínima, chegar estás-me a com perguntar uma coisa que eu não sei quanto é que são as reservas, não sei. Não, porque... O que é que íamos fazer? Não estávamos preparados? Ou porque não estamos? Sabes, imaginemos que durante esse período nós não podíamos até nem ter diesel nem a produção energética. Mas é como o Mordes, eu renovável. acho que isso é demasiado Suficiente para- apocalipse. 3 semanas, isso não vai acontecer 3 hoje em dia. meses, 3 meses. Olha o Brasil, vamos pá,
no Brasil, ficou às escuras No meio da Amazónia. durante 1 mês e meio. E Meio da a caminho Amazónia. do segundo, abaixo. Olha, acima o da- Corral das Freiras também ficou no máximo da uma semana. Fortaleza. 1 mês e meio. Um estado. É tipo, cabe lá Portugal 2 vezes Mas tu ou três. estás a comparar sociedades diferentes. Sim, correto.